Esse talvez seja um dos vídeos mais importantes que você vai assistir hoje. E ele reforça um argumento que eu tenho trazido em vários outros vídeos, de que a mídia e outros interesses controlam a sua mente e a sua forma de pensar. E eu vou provar isso para você, falando de um tema que aparentemente não tem nada a ver com isso, que é sobre o Prêmio Nobel da Paz. Então, me acompanha. E eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai compartilhar com outra pessoa este vídeo para poder discutir sobre esse tema, com propriedade, com dados, com informação. Porque você vai ver que a maioria das pessoas está sendo enganada ou acreditando numa cortina de fumaça sobre esse tema que fala de outras coisas, tá bom? Presta atenção, que vai te fazer entender muita coisa que está acontecendo nos dias de hoje e nos headlines, nas manchetes dos jornais, mas que não é bem a informação que talvez te dê mais clareza mental, mais entendimento, ou que mostre realmente o que seria estar informando você como a gente está fazendo aqui. Presta atenção, é bem importante o que a gente vai ver aqui. Prêmio Nobel da Paz. Então nós estamos falando de premiar ou valorizar ou dar luz, né, a algum trabalho ou alguma necessidade de melhorar o planeta, melhorar a humanidade, né, pacificar o planeta, ok? Então, em 2025 nós tivemos 265 candidaturas, né, e nesse mesmo ano 35 mil mortos em Gaza e aproximadamente, desde 2015, 8 milhões de deslocados, tá? Vamos pensar nesses números de ponto de partida. 35 mil mortos em Gaza, mas nós tivemos, desde 2015, 8 milhões de pessoas que saíram da Venezuela. Por boicote comercial, por eles não poderem comercializar, por eles não poderem comprar, né, por várias questões de boicote, né, econômico e a forma como o governo ali está se estruturando, certo? Então, ok, vamos partir disto. Quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz é Maria Corina Machado. A questão é, ela é um farol de valor humanista ou ela é um instrumento geopolítico? Sendo que a empresa dele está ligada à produção metalúrgica e ela é ligada a grupos de empresários que querem comercializar, querem derrubar o boicote econômico com a Venezuela, que é o maior produtor, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? E ela quer que o boicote econômico caia para que, né, essa elite empresarial venezuelana possa comercializar com o mundo, tem interesses ali, ela faz parte desse grupo, né? Estou levantando dados, ainda não estamos de juízo de valor. É importante reconhecer que ela sim faz parte, né, representante da indústria siderúrgica venezuelana, tá? Ela é de uma família que é dona dessa área de negócios. Então, e não se fala, né, ou se sobrepõe este tema aos cortes internacionais, classificam ações, as cortes internacionais, não cortes, as cortes internacionais classificam ações em Gaza como genocídio. Tá? Não é eu que estou falando, é a ONU, é o Tribunal Internacional que classifica as ações como dessa forma. Tá? Não, também dado fato. Os números de crises humanitárias também têm crescido no mundo todo nos últimos anos. Tá? Então, essa escolha de prêmio Nobel reflete o quê? Eu estou querendo colocar luz aonde? Quando se escolhe? Vamos entender um pouco mais? Como que é o processo decisório do prêmio Nobel? É um comitê norueguês, que são 5 membros indicados pelo parlamento da Noruega, que tem esse fundo, né? Que surge lá do Nobel, que inventou a pólvora, que teve uma crise de consciência, ficou milionário, e aí fez, né, dessa maneira para tentar meia culpa. E a decisão, então, por maioria simples, desses 5 membros, 3 votos são suficientes. Então, veja, Noruega, parlamento da Noruega, 3 votos decidem. E é muito polêmico porque não há nenhuma consulta pública e não há nenhuma questão de clareza sobre o processo decisório. A pessoa recebe, né, uma fortuna, né, US$ 1 milhão, quando ganha o prêmio, que ela pode fazer o que ela quiser com o dinheiro. E desde 95, e esse é um dado importante, 80% dos laureados estão ligados a práticas democráticas liberais do Ocidente. O que isso quer dizer? O que a gente pode entender como práticas? É assim, a ideia do pensamento liberal de favorecer relações econômicas, onde grupos econômicos lucram mais. Essa é a ideia, tá? E isso, quando se fala em liberal, é esse interesse, tá? Favorecer grupos econômicos para que eles possam fazer negócios e terem seus resultados. Entende que tem um conflito na questão de paz, conflitos de deterioração humana, e você ter 80% dos prêmios favorecendo grupos liberais que querem favorecer grupos econômicos que querem fazer negócio, tá? Então tem um conflito na origem. Isso que eu quero trazer para você. Isso que eu quero que você tenha essa clareza. Você saber de onde que vem as coisas. E aí você começa a ter mais lucidez na sua forma de pensar. Então foram apresentadas 265 candidaturas, precisa preencher lá requerimentos para fazer a candidatura, para o nome chegar lá, né? Como já foi em outras épocas, o nome daquele alemão de bigodinho já também foi, o nome, o Obama já ganhou, até o nome do atual presidente dos Estados Unidos também, né, já foi. Então,
São vários. O Chico Xavier já foi nomeado. Então, várias pessoas, né, se organizam para fazer essa proposta, né, essa proposição. É, então, são 265 candidaturas e 40% é de instituições acadêmicas e ONGs que colocam os nomes. Mas já expliquei como é feita a escolha, né? Então, os nomes são colocados lá. Mas a escolha é aquele processo dos 5 membros, tá? Então, o caso da venezuelana. Porque o Brasil, porque o Lula tinha que apoiar, não sei o quê, não vou falar nada disso. Clareza mental, esse é um canal para buscarmos mais clareza. Não vamos entrar na discussão sem dados, sem conhecimento. Né? Vamos pensar. Aqui tem uma escolha emblemática que mostra a instrumentalização do prêmio. Ela é a favor de históricos de sanção econômica para derrubar o governo, a favor, né, de liberar o comércio para a indústria venezuelana, o grupo de empresários venezuelanos, e ela é a favor de intervenção militar, mesmo em sacrifício do povo venezuelano. Então, aqui tem uma questão que é, no mínimo, polêmica. Então, ela é mais um símbolo geopolítico, no sentido de somos a favor da liberação comercial dos venezuelanos, do que exatamente um símbolo humanitário, alguém que cuida da população. E isso é importante destacar aqui. E aí tem a grande questão aqui, né? Agradeço a Donald Trump por seu apoio à luta pela liberdade na Venezuela. Então, assim, ela ao receber o prêmio, agradece um líder autocrata que está colocando navios, colocando a sua marinha para atacar o país dela. São dados, gente. Reflete só. Não vamos julgar nada ainda. Vamos só analisar os dados. Mas sim, nós temos uma questão da falta de condição, né, que a crise e a gestão da Venezuela gera. Ela vai receber mais ou menos 6 milhões de reais, né, o que é US$ 1 milhão, e ela representa, então, empresas privadas, né, do setor petrolífero, financeiro, né, que apoiam ela, que é do ramo siderúrgico. Tá? Então é importante você saber dessas informações. Então, o que tem a questão política na Venezuela? Existe uma crise tremenda, né, sanções, existe a dificuldade de venda num país que é um grande produtor de petróleo. 80% de queda no acesso aos medicamentos, mostra a crise problemática de estrutura social, né? Um aumento da mortalidade infantil desde 2014, que, né, se pensarmos em avanço da ciência, do conhecimento, você tem um aumento de mortalidade infantil, é um absurdo. Né? E a crise de refugiados, né? Quase 8 milhões de pessoas, desde 2015, então em 10 anos, 8 milhões de pessoas que deixaram a Venezuela, tá bom? Então isso é bastante importante. E o agravamento com a pandemia, né? A pandemia nesse período também agrava mais ainda a situação. Só que, vamos falar de Gaza? Só para colocar em números. Né? Nós temos mais de 35 mil mortos. Desses mortos, 70% são mulheres e crianças. 70%. Mulheres e crianças. 100% da população. 100%. Não foi 8 milhões. Foi 100% da população foi deslocada. De uma população de 2 milhões. Entendeu? Toda a população foi deslocada. Ok? 100% da população enfrenta fome extrema. 100%. População inteira. 70% dos hospitais estão fora de funcionamento. E tem mais de 400 escolas destruídas. As crianças não têm onde estudar. Destruíram 400 escolas. E 5 universidades. Você dá para entender um pouco socialmente o impacto dentro de um grupo e de outro? Para você colocar luz, você tem lá $1 milhão de um canhão de mídia para colocar luz no problema. Você colocar aonde você vai colocar essa luz da humanidade para trazer clareza para a humanidade buscar a solução. Entende onde eu quero chegar? Reconhecimento internacional. Mas Vitor, pare esse discurso de direita, esquerda, norte, sul. Dados, vamos olhar os dados. Corte Internacional de Justiça emitiu medidas contra Israel. A corte julgou, avaliou os dados. Existe uma ação judicial movida pela África do Sul, né? O Brasil apoia essa ação judicial, que foi julgada e avaliando a gravidade da situação. A relatora desse processo é a Francesca Albanese, que tem depoimento sobre isso. Então, assim, o relatório da ONU, que é o órgão fiscalizador, entendeu? Não gosto, a ONU não vale nada, o fulano fala mal da ONU. É o que a gente tem. Entendeu? É o que a gente tem. Né, para observar os países e seus comportamentos, regular, soltar relatórios, né, transferir fundos de apoio, é o que a gente tem. Não é perfeito, não é perfeito mesmo. Relatório da ONU, as estratégias incluem privação sistemática de alimentos, destruição deliberada de infraestrutura civil e bloqueio à entrada de suprimentos humanitários essenciais. É intencional, é isso que a ONU está dizendo. É intencional secar essa população, secar de recursos essa população. Que os bloqueios econômicos também fazem de uma certa forma, não tão drástica. Então, assim, o reconhecimento de genocídio é da ONU e de outras instituições. Da Comissão Internacional de Justiça e outras instituições. E curiosamente, eu estava fazendo essa pesquisa e usei algumas inteligências artificiais. E quando eu pedi para fazer comparativos, eu quero colocar para você essa coisa sobre clareza mental. Presta atenção, talvez essa seja uma das partes mais importantes desse vídeo. Algumas inteligências artificiais não
incluíam os dados do que eu estou apresentando aqui. Eles extraíam essa questão. Ah, os grandes problemas da humanidade hoje são esses, e se tirava. Aí a hora que eu comparava, eu falava, não, mas esse algumas pessoas dizem. Eu falei, o que as cortes internacionais dizem? Ah, tá dizendo que é o genocídio. Existe uma censura nas inteligências artificiais de não colocam no quadro comparativo esses dados. Entende? Eu tive que questionar, a inteligência artificial, ela desvirtuava o assunto, até que eu falei, não, faça a tabela. Só estou pedindo para fazer a tabela. Aí faz a tabela. Classifica a tabela, entende? Porque se eu só perguntasse abertamente, ele não trazia os dados. Então, isso é importante quando eu de novo falo de clareza mental, de análise, porque isso aqui influencia o jornalista que vai escrever, que vai fazer a manchete, e no fim, essa falta de clareza, ela é propagada intencionalmente. Aqui, ó, uma das tabelas. Eu não vou entrar muito nos dados aqui, para não ficar um vídeo monstruoso, de longo. Mas nós temos aqui, por exemplo, no Sudão, uma crise com 13 milhões de deslocados. 13 milhões. 25 milhões em risco de fome. 15 mil civis mortos. 66% das crianças. Síria, ali, em cima de Israel. 7 milhões de deslocados. Quase a mesma quantidade da Venezuela. Milhões dependendo de ajuda. 350 mil mortos na última década. 350 mil mortos. 3 milhões de crianças sem escola. Entende? Aí você tem Gaza. Vitor, pare. Você está forçando 2 milhões de deslocados. A população inteira. A população inteira. Só porque só tem 2 milhões. 100% em forma extrema. Todo mundo. 35 mil civis mortos. 400 escolas destruídas, que a gente já viu. E a Venezuela, sim. 8 milhões de deslocados. 30%. É ruim. 30% em segurança familiar. Insegurança alimentar, mortalidade infantil e queda de 20% das matrículas. Mas não se compara. Os números são muito inferiores. A crise humanitária é inferior. Mas você está comparando desgraça? Não. Assim, eu tenho $1 milhão. Eu vou botar luz aonde? Eu vou botar luz aonde? Aonde que eu vou tentar resolver o problema? Aonde você. Vou colocar. Só quero colocar isso para você. Se eu tenho um canhão de $1 milhão, eu vou colocar aonde vai salvar mais vidas. E eu não preciso. Então não precisa falar de Gaza, eu podia falar do Sudão ou da Síria. Que proporcionalmente ainda é para discutir, né? Porque nós não estamos falando nenhum desses com 100%, a não ser Gaza, 100% da população deslocada. Mas tá bom, em números. A gente podia falar do Sudão e da Síria. Você escuta falar? Então preste atenção quando eu vejo a jornalista defendendo, criticando o governo brasileiro, porque a Venezuela. Mas está mais perto da gente. Tá, mas nós estamos falando do prêmio lá da Noruega. Né? Critério ético para o Nobel. Então, assim, o prêmio Nobel deveria iluminar esforços invisíveis. Médicos, educadores, voluntários. E isso, em alguns anos, até você ilumina o projeto. Porque ao dar dinheiro pro projeto, você expande o projeto, né, a ação. Então, isso ajudaria muito mais, essa é a ideia, tá? Então, se fala em dignidade e esperança, e se está falando em melhorar a humanidade, será que está se fazendo isso? Ou dar dinheiro para uma empresária? Percebe que a hora que você analisa os dados, e a mídia não está falando sobre isso, no Brasil não fala, em outros lugares, né, que tem interesses diretos também não fala. Não tem critérios éticos fundamentais, assim. Qual é o impacto social do prêmio? Aonde que tem sacrifício real? Vou te dar o prêmio Nobel porque você está sacrificando pelo bem dos outros. Aonde que está isso? Então, assim, na análise comparativa, no mínimo, se você não quer falar de Gaza, você poderia falar do Sudão, você poderia falar da Síria. Entende? Analisando os números, os dados apenas. Por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, que age em várias zonas de conflito, como essas que eu falei. Né? Tem atendimento emergencial, hospitais destruídos, tenta dar estrutura em hospital destruído, assistente a ferido de guerra, mais de 60 mil pacientes tratados mensalmente em zona de crise, dezenas de profissionais mortos, profissionais médicos mortos. Né? Dá para comparar o esforço pela paz? Dá para comparar? A UNRWA é o grupo de organização da ONU para os refugiados da Palestina. Tá? E o Save the Children, são mais duas instituições. Então, aqui, eles, lá na região da Palestina, eles dão suporte vital para 2 milhões de civis, distribuição de água, alimento e assistência médica. Ou Save the Children, que é a reabilitação das crianças em zona de conflito. E proteção contra recrutamento militar. O que é isso? Sim, tá uma desgraça, bombardear sua família, sua casa. O que eles fazem nessas zonas de guerra? Pegam essas crianças e transformam elas em soldados. Então o Save the Children tenta pegar essas crianças e educá-las, dar uma outra oportunidade, né, para não colocar essas crianças de volta, né, nesse sistema de guerra. Tá bom? Então, eu quero trazer para vocês essa noção dessa complexidade, dessa importância maior. Então, o Nobel deveria ter uma legitimidade, uma função ética e uma função estratégica, que não tem. Que acabou. E dar o prêmio à causa certa, essa reflexão. Que essa discussão nem chega para você. Ok? Então, talvez, pensar nos abrigos bombardeados, nas pessoas que estão no meio da barbárie, fosse muito mais importante fazer com esse dinheiro, né, do que entrar numa discussão geopolítica. Né? Gel, de petróleo, de minério, de venda de siderúrgica, gel e política de grupo de poder, né? E favorecer um grupo a favor de uma invasão, né? Altamente complexo isso. Tá claro? Então, perceba o quanto de dados eu pesquisei e trabalhei para você ter uma noção e a gente poder usar outros assuntos
como esse exemplo. Mas é importante você usar este vídeo como parâmetro. O quanto que existe muito interesse econômico, que cria determinado tipo de notícia ou evento, que favorece determinadas pessoas com essa notícia, e aí a partir disso domina a mídia, domina uma determinada interpretação e as pessoas entram na discussão da cortina de fumaça, sem olhar os dados em si. Isso acontece com vários e vários outros assuntos. Então é importante você ter esse vídeo como parâmetro, ter essa clareza sobre esse tema e depois utilizar essa mesma estrutura, de tentar olhar por detrás dos interesses em movimento para outros assuntos também. Você vai começar a ter mais clareza do que movimenta, o quanto que essas discussões ficam no nível muito superficial e a partir do momento que você tem esse processo, você está um pouco mais vacinado, assim. De não ser tão controlado, tão dominado, e ser uma massa de manobra que entra defendendo um lado, defendendo o outro, entra numa discussão que não está discutindo nada, que não está resolvendo nada. Tá bom? Então, repassa o vídeo. É a melhor forma para repassar coisas boas. Semeie, que isso vai fazer, né, você uma pessoa melhor e vai ajudar outras pessoas a fazerem coisas melhores também, tá? Grande abraço. Até o próximo vídeo.